Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em alguns artigos bem importantes da Constituição brasileira. Eles definem, assim, peças-chave do nosso dia a dia, né? Exato. Tipo, como se organizam as polícias e os bombeiros militares nos estados, como o governo federal tenta, né, diminuir as desigualdades entre as regiões Sim. e, claro, como é que funciona o nosso Congresso Nacional, o motor que faz as leis do país. Exatamente. A gente está falando aqui dos artigos 42 a 50 da Constituição de 88. É um trecho fundamental que vai desde a estrutura dessas forças de segurança estaduais até os instrumentos para tentar impulsionar o desenvolvimento e, claro, as regras do jogo do poder legislativo. E a nossa conversa hoje é justamente para entender isso, né? Como essas regras que foram escritas lá atrás e já foram até atualizadas, como elas moldam o governo, a administração e, o que é crucial, aquele equilíbrio de poder, os freios e contrapesos entre os níveis de governo e os poderes. Pode parecer um pouco técnico, né, à primeira vista. Sim, pouco árido, talvez. Mas é super importante para entender como o Brasil funciona. Ok, então vamos mergulhar nisso. Começando pelo artigo 42. Ele fala dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Quem são essas figuras e como elas se organizam? Olha, o artigo 42 é bem direto nisso. Ele diz que são os membros das polícias militares e também dos corpos de bombeiros militares. E a base da organização deles, segundo a Constituição, que foi atualizada lá pela emenda 18 de 98, é a hierarquia e a disciplina. Certo. Hierarquia e disciplina. Mas o que significa na prática eles terem esse status de militares dos estados? Quer dizer, eles são iguais aos militares das Forças Armadas, do Exército, Marinha e Aeronáutica? Não exatamente iguais. Mas esse status implica, sim, um regime jurídico especial, diferente dos outros servidores. Eles são subordinados aos governadores, né, do estado ou do DF. Ah, tá. Mas a Constituição diz que algumas regras que valem para os militares das Forças Armadas, aquelas federais, também se aplicam a eles. Isso inclui regras sobre direitos, deveres, limite de idade para ficar na ativa, estabilidade, remuneração e também regras de aposentadoria, né, como está previsto lá no artigo 40 e no 142. Então tem uma base federal, digamos assim. Mas os estados também têm um papel nisso. Como é que funciona esse equilíbrio? Exatamente. Aí é que entra o parágrafo 1º do artigo 42, que foi alterado pela emenda 20 lá de 98, ele é chave. Ele diz que cabe à lei estadual, uma lei específica do estado, definir as regras sobre várias coisas importantes da carreira. Que coisas, por exemplo? Olha, a lei estadual que vai dizer sobre o ingresso, né, como entra na corporação, os limites de idade, a estabilidade, como funciona a transferência para reserva, para inatividade, os direitos, deveres, a remuneração, as promoções. Ah, entendi. Ou seja, a Constituição dá a linha geral, o status de militar, mas a gestão do dia a dia da carreira, incluindo até as patentes dos oficiais, que são dadas pelos governadores, isso fica na mão de cada estado. Faz sentido. E para a questão das pensões, para quem já faleceu, como fica? Segue a mesma lógica? Segue a mesma lógica, sim. O parágrafo 2º, que foi atualizado pela emenda 41 de 2003, ele estabelece que é a lei específica de cada estado ou do DF que vai definir as regras para os pensionistas desses militares. De novo, a responsabilidade é do estado ou do DF, claro, sempre seguindo as normas gerais de previdência, né? Entendi. E teve uma mudança mais recente, né? Sobre acumular cargos. Como ficou isso? Isso foi uma adição bem importante que veio com a emenda 101 de 2019. O parágrafo 3º agora permite que esses militares, policiais e bombeiros acumulem o cargo deles com outro cargo público. Ah, tipo, ser policial e professor. Exatamente. Professor ou profissional de saúde, por exemplo. Desde que, claro, tenha compatibilidade de horários. É a mesma regra geral que vale para outros servidores lá do artigo 37. Mas tem um detalhe importante. Qual? A atividade militar sempre tem prevalência. Se tiver conflito, a função militar vem primeiro. O que é fascinante aqui, né, é justamente essa arquitetura toda. Um status militar definido nacionalmente, com algumas regras federais, mas, ao mesmo tempo,
uma autonomia bem grande para os estados definirem carreiras, benefícios. Isso acaba gerando diferenças, né, entre os estados. Com certeza. E essa estrutura, né, comando estadual, mas com regras nacionais e disciplina militar, isso impacta direto como a gente vê a atuação dessas forças no dia a dia, na segurança, no resgate. Sem dúvida. Bom, mudando um pouco o foco agora, vamos para o artigo 43. Esse artigo trata de um tema que é, nossa, central no Brasil: as desigualdades regionais. O que a Constituição propõe para enfrentar esse problemão? Então, o artigo 43, ele basicamente autoriza a União, o governo federal, a articular suas ações no país todo com um objetivo claro: promover o desenvolvimento e reduzir essas desigualdades entre as regiões. A ideia é criar estratégias, né, específicas para o que a Constituição chama de complexos geoeconômicos e sociais. Complexos geoeconômicos e sociais. Na prática, o que seria isso? Tipo, o Nordeste, a Amazônia? Exatamente. São essas regiões que, historicamente, precisam de um empurrão maior para se desenvolver, para diminuir a diferença em relação a outras partes do país. E como isso acontece? Que tipo de ferramenta a União pode usar para dar esse empurrão? O artigo prevê que vai ter uma lei complementar para definir como integrar essas regiões e como vão funcionar os organismos regionais que vão tocar os planos de desenvolvimento. E esses planos regionais, claro, têm que estar alinhados com os planos nacionais. Aí o parágrafo 2º lista os tipos de incentivos que podem ser dados. Ah, os incentivos. Aqui é onde fica bem interessante, imagino. Que tipos de incentivos são esses? É só dinheiro e imposto mais baixo? Tem isso sim, que é o mais famoso, mas não é só isso. O texto fala em algumas coisas. Primeiro, tentar igualar tarifas, fretes, seguros, outras coisas que são responsabilidade do governo para tentar uniformizar os custos de produzir nessas regiões. Certo. Segundo, juros mais baixos favorecidos para financiar atividades que sejam consideradas prioritárias por ali. E aí sim, o que todo mundo lembra: isenções, reduções ou até adiar o pagamento de tributos federais. Isso vale para empresas ou mesmo pessoas físicas que atuem nessas áreas que o governo quer incentivar. Entendi. A ideia é atrair investimento para lá, né? Exato. Tentar levar a atividade econômica para onde ela não iria naturalmente, talvez. E tem alguma coisa específica para áreas que são mais carentes mesmo, tipo o semiárido que sofre muito com a seca? Tem sim. A Constituição mostra uma preocupação bem clara com isso. O parágrafo 2º, lá no inciso 4º, ele diz que tem que dar prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e da água que está represada ou que pode ser represada justamente nas regiões de baixa renda e que sofrem com secas de tempos em tempos. E o parágrafo 3º reforça ainda mais. Nessas áreas áridas, a União tem que incentivar a recuperação das terras e apoiar principalmente os pequenos e médios proprietários rurais, ajudar eles a terem acesso a fontes de água, a fazer pequena irrigação. É uma tentativa de atacar um problema histórico do Brasil, né? Sem dúvida. E parece que recentemente colocaram uma camada de sustentabilidade nisso tudo, não foi? Com a reforma tributária? Foi sim, muito bem lembrado. A Emenda Constitucional 132, agora de 2023, ela adicionou o parágrafo 4º ao artigo 43. Basicamente, ele diz o seguinte: quando o governo federal for dar esses incentivos tributários regionais, ele tem que considerar, sempre que for possível, critérios de sustentabilidade ambiental e também de redução de emissão de carbono. Ah, que interessante. Quer dizer, não é só desenvolver de qualquer jeito. Exato. É tentar conectar a política de desenvolvimento regional com essa agenda ambiental que é cada vez mais urgente, né? O desafio, claro, é fazer isso funcionar de verdade. Garantir que o incentivo gere desenvolvimento sustentável mesmo, e não vire só um benefício fiscal sem muito retorno ou até um greenwashing, né? Aquela maquiagem verde. Um desafio enorme, mas uma atualização crucial. Bom, agora vamos para o coração do Poder Legislativo Federal, o Congresso Nacional. Como é que os artigos 44 a 47 definem a estrutura dele? O artigo 44 estabelece o básico, né? O Poder Legislativo Federal é exercido pelo Congresso Nacional. E ele é bicameral. Bicameral, 2 câmaras, né? Isso, 2 casas. Ele é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.
E cada período de trabalho do Congresso, que a gente chama de legislatura, dura 4 anos. Certo. 2 câmaras. Qual é a lógica por trás dessa divisão? Por que não uma só? Essa é uma lógica clássica, especialmente em países que são federações, como o Brasil. A ideia é tentar equilibrar diferentes tipos de representação. Como assim? O artigo 45 explica a Câmara dos Deputados. Ela representa o povo. Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, território e no DF. Aí tem uma lei complementar, hoje é a 78 de 93, que define quantos deputados no total e quantos cada estado ou o DF vai ter. Isso é proporcional à população. Ah, então estados mais populosos têm mais deputados. Exatamente. Mas tem limites, né? Nenhum estado ou o DF pode ter menos de 8 deputados, nem mais de 70. E se existissem territórios federais, cada um elegeria 4 deputados. Entendi. E o Senado Federal? Que tipo de representação ele traz para a mesa? O Senado, que está lá no artigo 46, ele representa os estados e o Distrito Federal. Aqui a lógica é diferente, é a da igualdade entre os estados, não importa o tamanho ou a população. Ah, interessante. Cada estado e o DF elegem 3 senadores. E a eleição é pelo sistema majoritário. Quem tem mais voto leva. O mandato é bem longo, 8 anos. Isso garante que um estado pequeno, como Sergipe, tenha o mesmo peso no Senado que São Paulo, por exemplo. Faz sentido, para equilibrar as coisas. E a eleição para o Senado é toda de uma vez? Não, a renovação é diferente. Ela acontece de forma alternada. A cada 4 anos renova-se 1/3 dos senadores e na eleição seguinte, os outros 2/3. E um detalhe, cada senador é eleito junto com 2 suplentes, caso ele precise se afastar. Nossa, é um sistema complexo. E essa diferença toda, a Câmara representando o povo proporcionalmente e o Senado representando os estados igualmente, como isso afeta o processo de fazer as leis? Imagino que gere bastante debate, né? Gera e é para gerar mesmo. Uma lei, via de regra, precisa ser aprovada nas 2 casas. Então, pensa só. Uma proposta que talvez agrade a maioria da população e por isso passa fácil na Câmara, pode encontrar resistência no Senado se desagradar muitos estados, especialmente os menores. E o contrário também vale. É um freio e contrapeso dentro do próprio legislativo, então. Exatamente. É um sistema desenhado para forçar a negociação, para buscar um consenso que leve em conta tanto a vontade popular quanto os interesses dos estados. E para aprovar as coisas, o artigo 47 diz a regra geral: maioria simples dos votos, desde que a maioria absoluta dos membros da casa ou da comissão esteja presente para votar. Ok, a estrutura está clara. Agora, o que o Congresso realmente faz? Quais são as tarefas dele? Os artigos 48 a 50 falam disso, das atribuições. E parece que tem uma divisão importante aí. Coisas que dependem do ok do presidente e outras que o Congresso decide sozinho. O que essa divisão conta para a gente sobre o equilíbrio de poder? Essa divisão é absolutamente fundamental para a gente entender a dinâmica de checks and balances, né? Os freios e contrapesos entre o legislativo e o executivo. O artigo 48, ele cuida das matérias que o Congresso até legisla sobre elas, mas que precisam da aprovação, da sanção do presidente da República para virarem lei de fato. Ah, que é a famosa sanção presidencial. Isso. E se o presidente vetar a lei, o Congresso pode até derrubar o veto, mas aí precisa de mais votos de uma maioria qualificada, não é tão simples. E que tipo de assunto importante precisa dessa dança, digamos, entre o Congresso e a presidência? Olha, praticamente todas as grandes políticas que estruturam o país. O artigo 48 tem uma lista enorme, mas a gente pode agrupar para entender melhor. Pensa assim: todo o sistema de impostos, como o dinheiro é arrecadado e distribuído, as leis do orçamento. PPA, LDO, LOA. Exatamente. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Tudo isso passa por essa dinâmica. Regras sobre a dívida pública, quantos homens e mulheres vão compor as Forças Armadas, os planos de desenvolvimento nacional, regional, setorial. Nossa, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Limites do território nacional, criar ou dividir estados ou territórios,
conceder anistia, organizar a administração pública federal, a justiça na União, nos territórios, no DF, criar ou extinguir ministérios, cargos públicos, até regras sobre telecomunicações, correios, sistema monetário, moeda, crédito. Uau! A implicação é que quase nada de muito grande acontece sem uma negociação, um acordo entre Congresso e presidente, né? Exatamente. Quase nenhuma grande mudança estrutural ou política pública mais robusta acontece sem que esses dois poderes conversem e cheguem a algum nível de concordância. Entendido. Isso realmente coloca o Congresso no centro da legislação. Mas e as competências que são exclusivas do Congresso? Aquelas listadas no artigo 49. O que o Congresso pode decidir por conta própria, sem precisar do aval do presidente? Essas são igualmente cruciais. São ações em que o Congresso atua com autonomia total. Muitas vezes, é o Congresso exercendo um controle direto sobre outros poderes ou tomando decisões de grande impacto para a soberania do país. Dá para a gente agrupar também. Vamos lá. Primeiro, tem a ver com relações internacionais e defesa. É o Congresso que resolve, em definitivo, sobre tratados, acordos internacionais que criem despesas para o país ou mexam no patrimônio nacional. É o Congresso que autoriza o presidente a declarar guerra, a celebrar a paz ou a permitir que tropas estrangeiras passem pelo Brasil. Decisões pesadas. Muito. Segundo grupo, controle sobre o executivo. É o Congresso que autoriza o presidente e o vice a saírem do país por mais de 15 dias. É o Congresso que aprova ou suspende medidas drásticas como estado de defesa, intervenção federal ou que aprova o estado de sítio. E tem um poder importantíssimo aqui. Qual? O Congresso pode sustar atos normativos do Poder Executivo. Sabe aqueles decretos, portarias? Se o Congresso achar que o Executivo exagerou, que foi além do seu poder de regulamentar, ou além do que uma lei delegou, ele pode simplesmente sustar, anular aquele ato. É dizer, Executivo, você passou do limite aqui. Nossa, esse poder de sustar atos do Executivo parece um frio muito direto. Ele é usado com frequência. É um instrumento muito poderoso, sim. A frequência e a efetividade dele acabam variando muito com a política do momento, né? Mas é um poder que está lá. Além disso, o Congresso também fixa os próprios salários, os subsídios dos deputados e senadores e também do presidente, do vice, dos ministros. Certo. Ele julga todo ano as contas do presidente da República e fiscaliza e controla os atos do executivo de modo geral, incluindo as empresas estatais, autarquias, etc. E tem mais competências exclusivas importantes. Por exemplo, é o Congresso que aprecia os atos de concessão e renovação das concessões de rádio e TV. É ele que escolhe 2/3 dos ministros do Tribunal de Contas da União, o TCU, que é o órgão que ajuda o Congresso a fiscalizar as contas do governo. O TCU é fundamental nesse controle. Muito. O Congresso também aprova iniciativas do Executivo sobre atividades nucleares, autoriza referendos e convoca plebiscitos, autoriza explorar recursos hídricos e minerais em terras indígenas, aprova a venda ou concessão de terras públicas muito grandes, acima de 2.500 hectares, e tem uma adição mais recente da Emenda 109 de 2021, que permite ao Congresso decretar estado de calamidade pública nacional em algumas situações ligadas a regras fiscais. É realmente uma lista impressionante de poderes que o Congresso tem por conta própria. E para fechar esse bloco, tem o artigo 50. Como ele complementa essa função de fiscalização do Congresso? O artigo 50 detalha algumas ferramentas bem concretas que o Congresso tem para fiscalizar e para conseguir informações do Executivo. O texto principal, o caput, que foi atualizado agora pela Emenda 132 de 2023 da Reforma Tributária, diz que a Câmara, o Senado ou qualquer comissão deles pode convocar certas autoridades para irem lá pessoalmente prestar informações sobre um assunto já definido. Que autoridades podem ser convocadas? Ministros de Estado, titulares de órgãos que são diretamente ligados à Presidência da República e agora também o presidente do Comitê Gestor do novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. E o que acontece se a autoridade for convocada e simplesmente não for? Bom, aí a coisa fica séria. A ausência sem uma justificativa adequada é considerada crime de irresponsabilidade. Crime de responsabilidade. Isso pode levar a impeachment.
Exatamente, pode levar a um processo de impeachment. É um mecanismo com consequências graves. Claro, os ministros também podem ir por conta própria se quiserem explicar algo para o legislativo. E tem outra ferramenta no artigo 50. Qual? Os pedidos de informação por escrito. As mesas diretoras da Câmara e do Senado podem mandar esses pedidos formais para os ministros ou outras autoridades, e se a autoridade se recusar a responder, não responder em 30 dias ou pior, der informação falsa, Crime de responsabilidade também. crime de responsabilidade também. Então, peraí, temos as convocações para ir lá pessoalmente e os pedidos por escrito. E nos dois casos, a ameaça do crime de responsabilidade. Na prática, essas ferramentas funcionam mais como um controle técnico para conseguir dados, fiscalizar a gestão, ou elas acabam sendo usadas principalmente como arma política nos embates entre governo e oposição? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta, na realidade, é que a gente vê as duas coisas acontecendo, né? São instrumentos essenciais, sem dúvida, para a fiscalização técnica, para o legislativo poder cumprir o papel dele de controlar o executivo. Certo. Mas é inegável que no ambiente político, muitas vezes polarizado como o nosso, esses mecanismos podem ser e frequentemente são usados como palco para embates políticos. Para pressionar o governo, para desgastar ministros específicos, para fazer discurso para a própria base. Entendi. Vira mais um fla-flu às vezes. Tudo contexto político, da vontade dos maiorias no Congresso de realmente investigar a fundo e da forma como elas são usadas. Isso levanta uma questão importante, né? Como garantir que esses mecanismos de freios e contrapesos sirvam de fato ao interesse público, à transparência e não só às disputas partidárias do momento? Uma análise muito pertinente. Bom, acho que percorremos um caminho denso hoje, mas fundamental, né? Pelos artigos 42 a 50 da nossa Constituição, Sim, foi um bom mergulho. a gente viu a base legal para organizar os policiais e bombeiros militares nos estados e no DF, exploramos as estratégias que a Constituição traça para tentar diminuir as desigualdades regionais, agora até com essa pegada ambiental, Isso. e destrinchamos a arquitetura do Congresso Nacional, as duas casas e as competências enormes que ele tem tanto para fazer leis quanto para fiscalizar o governo. Exato. O que fica claro, eu acho, depois de olhar para esses artigos, é um retrato bem complexo de como o Brasil se organiza institucionalmente. É um esforço constante que está ali na letra da lei para equilibrar forças. Que forças seriam essas? A união contra os estados, né? O executivo contra o legislativo, a representação do povo contra a representação dos estados. São regras que definem onde o poder é disputado, que instrumentos podem ser usados para fazer política pública e como um poder controla o outro. Isso está no coração do funcionamento do Estado brasileiro, com todas as tensões e, claro, as potencialidades que isso traz. Perfeito. E para a gente fechar a nossa análise de hoje, vamos deixar uma questão no ar para quem nos ouve refletir. A gente viu que o artigo 43 prevê aqueles incentivos para o desenvolvimento regional e agora eles têm que ter, sempre que possível, um componente ambiental. Certo. Ao mesmo tempo, os artigos 49 e 50 dão ao Congresso ferramentas poderosas para fiscalizar o Executivo, como as convocações e os pedidos de informação. Pensando nisso tudo junto, de que forma essa capacidade de fiscalização do Congresso poderia ser usada para garantir que aqueles incentivos regionais, especialmente os que envolvem abrir mão de impostos, né, a renúncia fiscal, realmente cumpram seus objetivos? Boa pergunta. Quer dizer, como garantir que eles gerem desenvolvimento sustentável de verdade, que reduzam as desigualdades e não se tornem só um jeito de transferir dinheiro público para alguns setores sem o devido retorno para a sociedade e para o meio ambiente? Fica aí a provocação para a gente pensar.